Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live ao vivo das segundas-feiras, onde a gente traz animais exóticos e companhia, oportunidades. Então, hoje nós vamos estar falando um pouquinho sobre o tema pássaros silvestres, novidades. Vamos falar aí com os nossos amigos criadores de passariniformes silvestres, né? Principalmente na categoria de criador amador, junto ao IBAMA, nosso amigo CISPAI. Você que gosta de passariniformes, você que quer saber um pouquinho mais sobre pássaros silvestres, compartilhe esse vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal, divulga para todo mundo que a gente vai estar fazendo uma super live aqui falando um pouquinho sobre algumas novidades que vem acontecendo em alguns estados, né? Para quem quer saber, né? Você desses estados que a gente vai estar comentando, é muito importante você estar atento e aproveitar as oportunidades que estão acontecendo. Então, bora lá, vamos falar um pouquinho sobre o nosso tema de hoje, né? Então, primeiro, nós vamos contextualizar o que vem acontecendo para todo mundo ficar ciente, né? Quando a gente fala em pássaros silvestres. Quando a gente fala em pássaros silvestres, existe apenas duas categorias no Brasil, né? A categoria amadora, você fazer um cadastro técnico federal junto ao IBAMA e conseguir o seu CTF para CISPAS, categoria amadora. Lembrando que essa categoria está suspensa desde o ano passado, novos cadastros, transferências, devido a uma série de fatores de irregularidades que o IBAMA e os órgãos ambientais estaduais detectaram. Eles estão fazendo um pente fino, uma limpa, e então o sistema ainda está travado em 99,9% dos estados. E a segunda categoria é a categoria comercial. Criadores comerciais que já conseguiram suas licenças têm a possibilidade de criar esses animais, podem revender, né? Já que o criador amador ele tem um limite de animais que ele pode ter, ele pode criar e ele pode reproduzir um número também pequeno de animais todos os anos, e é vedada, quer dizer, é proibida que o criador amador comercialize anéis, animais, ovos e etc, né? Então a legislação brasileira ela é bem clara, né? Se você criar nessas duas categorias, existe ainda a pessoa que compra um animal silvestre, um passarinho-uniforme, como animal pet, né? Então vai lá no criatório comercial, compra um animal pet e aí ele passa a ser o seu animal de estimação. Você não pode reproduzir, você não pode fazer nada, você apenas tem um animal pet, né? Lembrando que você pode também participar de alguns eventos, algumas exposições e assim sucessivamente, né? Que a gente tem como característica. No Brasil, se instituiu há bom tempo atrás dessas duas categorias, né? A categoria amadora, em que a última instrução normativa de 2010, ela traz que você pode ter dentro da sua relação até 100 animais e você pode tirar por ano até 35 filhotes desses animais, lembrando que esses 35 filhotes têm que constar junto dos 100 animais que você tem. Então você recebe o seu cadastro, você faz o cadastro, né, junto ao órgão ambiental, você passa por uma vistoria e aí é liberado para você poder ter alguns animais. Alguns criadores compram de criadores comerciais e dão entrada, né, nas suas relações de amador, e outros conseguem, né, receber de outros criadores amadores alguns passarinhos para fazerem parte da sua relação. Então, uma vez que o animal está na sua relação, ele é de propriedade e de responsabilidade sua. Na verdade, todos os animais que estão dentro do cadastro de criador amador no Brasil não pertencem ao criador amador, pertencem sim ao governo. Basicamente, como um fiel depositário, porque se o IBAMA resolver pegar os animais de volta, ele simplesmente toma os animais de volta e você pode ficar sem os seus animais. Mesmo você comprando com nota fiscal, né? Porque depois que você dá entrada no seu plantel esses animais com nota fiscal, eles passam a ser da União, né? Então, o criador amador ele tem uma série de dificuldades, que ele não pode vender, não pode comercializar, e então o criador amador ele tem basicamente como hobby. Então, ele cria basicamente para eventos como torneios de canto e competição, para trocar animais com outros criadores. Então é uma categoria bem desenvolvida, nós temos centenas, até milhares de criadores amadores registrados, né? Eu acho que é o que nós temos maior quantidade cadastrado junto ao IBAMA, os criadores amadores de passarinho-uniformes, né, que movimentam uma economia gigantesca. E aí nós temos aqueles criadores de passarinho-uniformes que resolveram virar criador comercial, e aí fizeram todo o trâmite de legalização junto aos órgãos ambientais e passaram a ter suas licenças. E aí o criador comercial ele pode ter a quantidade de animais que ele quer, ele pode tirar a quantidade de filhotes que ele quiser, e aí ele pode comercializar esses filhotes. Então a gente tem esse cenário no Brasil. Então ou a pessoa investe numa criação comercial, e aí você tem que gastar com todo o processo de legalização, que não é barato, que não é simples, né? Ou você é um criador amador. Só que
as novidades estão chegando. Por que a gente está falando de novidades? A maioria dos estados, e alguns estados já fizeram as suas instruções normativas, e estão criando uma categoria intermediária, que é a criação comercial de pequeno porte, exclusivamente para criadores amadores de passarinhos que querem virar criador comercial. Então, existia na legislação, desde a instrução normativa de 2010, a possibilidade do criador amador mudar de categoria. Teria que fazer uma solicitação, encaminhar todas as exigências que estão nas instruções normativas, e ele poderia migrar da criação amadora para a criação comercial, que não é um processo de legalização como a abertura de um criatório comercial, e sim é mudança de categoria, e aí você passa a ser um criatório comercial legalizado. E agora os estados estão criando essa normativa que a gente vai ter a categoria comercial de pequeno porte, facilitando para quem quer realmente sair da categoria amadora e passar para a categoria comercial. Então, nós temos o Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Espírito Santo, Goiás e agora o Mato Grosso, que também já estão aderindo a essa instrução normativa, facilitando, então, com que todos os criadores amadores que queiram mudar de categoria consigam fazer essa migração do amador para o comercial. E, além disso, nós temos notícias também lá do Ministério do Meio Ambiente, lá das comissões técnicas de biossegurança do Ministério do Meio Ambiente e do IBAMA. O IBAMA também está pensando em extinguir a categoria amadora ou fazer uma nova instrução normativa regulamentando a categoria amadora. Quando a gente fala em extinguir, não é extinguir, né? Não vai existir nos moldes que elas existem hoje. A ideia do Ministério do Meio Ambiente, isso já foi até comunicado para as câmaras, estão passando por processos de ajuste para a publicação dessa nova instrução normativa, em que o criador amador ele vai poder ter os seus animais, vai reduzir bastante a quantidade de animais que ele vai poder ter, e ele não vai poder mais reproduzir. Aqueles 35 filhotes vão ser reduzidos a menos de 10. Então, vai ficar cada vez mais difícil o criador amador continuar com essa categoria. Lembrando que hoje, né, você pode, como o sistema está travado, né, você pode apenas solicitar anéis e reproduzir os animais. Você não pode transferir, não pode receber, não está tendo abertura de novos cadastros, e as pessoas estão sendo multadas, né, por irregularidades, estão fazendo um pente fino em todas as relações, verificando realmente óbitos, fugas, transferências, pareamentos, e muita gente está sendo multado. Então a tendência é forçar que quem quer realmente comercializar, está incluído na categoria amadora, que ele mude de categoria, que ele faça o processo mais simplificado, né, que eles estão falando em um processo simplificado, que na verdade é um processo parecido com a criação de animais exóticos que a gente já tem, que é na verdade encaminhar alguns projetos, solicitar as licenças, apresentar o responsável técnico, as plantas do seu criatório, pagar as taxas e ter a liberação mais rápida. Os estados até estão querendo reduzir ainda esses trâmites, né, facilitando mesmo e agilizando essa transformação. Então por isso a gente trouxe essa novidade aqui, que já vem há alguns dias, né? A gente já vem falando sobre isso aqui no nosso canal há muito tempo, que existe essa possibilidade da mudança de categoria do criador amador para o criador comercial. E a gente tem, né, muitos criadores comerciais conseguindo suas licenças, tendo as suas vistorias de passarinformes, então as licenças estão saindo. Não está sendo proibido como era muito tempo atrás, a gente encaminhava os processos e acabavam não liberando a criação de passarinformes comercial. Hoje, praticamente todos os estados estão liberando. Nós temos alguns estados que estão acelerando aí o processo de publicação das suas novas instruções normativas. Então, se você é um criador amador de passarinformes, é muito importante que a gente tem que entender que cada estado ele tem, a partir, né, da mudança do IBAMA, né, fazendo os termos de compromisso, né, e os termos de cooperação com os estados, cada estado passou agora a ter independência, ele mesmo pode publicar essas instruções normativas, facilitando. E é o que os estados estão fazendo. Só que a gente tem notícia que o próprio IBAMA vai criar uma instrução normativa que na verdade ela já existe, mas voltada realmente para essa mudança de categoria. Então a gente vai ter um aperto maior nos amadores, que realmente criador amador não tem necessidade de ter uma quantidade gigantesca de animais, e realmente é uma transferência todos os anos, configurando, na verdade, uma rotatividade muito grande, e eles sabem, né, através das redes sociais, que existe muita comercialização, muita irregularidade na categoria amadora, e essa tentativa de que os estados estão liberando para facilitar realmente
que você deixe de fazer coisas irregulares e passe a ser um criador comercial, pague seus impostos e possa viver da criação, é a hora de você aproveitar. Então o momento está muito favorável. A gente não sabe até quando esse momento ele continua, porque no Brasil a gente tem uma série de problemas, né, políticos, partidários, que sempre tem alguém que é contra a criação de animais, sempre tem alguém que quer proibir alguma coisa. Lembrando, né, o ministro da Agricultura baixou, né, uma nova portaria, 60 dias, o Brasil está em estado de calamidade, né, na verdade está em estado de emergência devido à gripe aviária, porque o estado então a gente vai aumentar ainda mais, né? Tinha uma primeira instrução que era de 90 dias, agora ela já tem uma nova sobre a influenza aviária, por mais 180 dias. Então nós estamos falando que esse ano todo nós vamos estar extremamente comprometidos com a questão, os órgãos ambientais vão estar totalmente comprometidos, né, com a fiscalização referente, né, à gripe aviária. Então é muito importante que a gente tome nossos cuidados, nossa sanidade. Então a gente tem essa dificuldade. Então torneios, eventos, possivelmente vão ser todos proibidos, como forma de a gente poder controlar um surto do H5N1, né, que é o vírus do influenza que está circulando aqui em todo o continente, em todo o mundo, que é extremamente patogênico para as aves e principalmente para os seres humanos. Então, gente, era isso que eu queria trazer de novidades para vocês. Falar um pouquinho das duas categorias. Muita gente me pergunta, né? Ah, mas a categoria estão transformando criatórios comerciais de passeriniformes. Quando a gente fala estão liberando, é porque assim, se você é um criador amador, você já tem as matrizes legalizadas que estão no seu sistema CISPAS. Fica muito mais fácil você ter os animais para começar um criatório comercial. É diferente de uma pessoa que vai começar um criatório comercial e não cria, não é criador amador. Por exemplo, alguém que quer comentar um criatório, ele vai ter que comprar todas as matrizes de criatórios comerciais. Então tem que fazer reserva, tem que fazer pedido, tem que comprar, os animais são bem mais caros. E se você já é um criador amador, você já reduz todas as matrizes. Você já começa com o seu criatório com as matrizes amadoras se transformando em comercial. A única coisa que você tem que fazer é basicamente adaptar o seu criatório às exigências mínimas, ter um responsável técnico e fazer o processo de licenciamento da entrada, pagar as taxas. Você tem, né, a mudança da sua categoria. Beleza? Então era isso aí. Então um abraço a todos, uma boa noite, uma boa semana a todos, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro, até quinta-feira. Se não está inscrito no nosso canal, se inscreve aí, deixa o like e vem participar da maior comunidade de criadores comerciais do Brasil. Criador Pro, feito exclusivamente para você. Valeu, tchau, tchau.